como é? Do podcast, eu não vou conseguir gravar aparecendo a minha cara e nem pelo Google Meet. Beleza, tá tudo certo então para começar, né? Tá gravando, o pessoal tá escutando, tá tudo de boa, né? Hein, pessoal? Sim. Perfeito. Beleza. Então aqui, esse é o cabeçalho que vocês estão acostumados já, né? Me conhecem já, professor Lucas. O tema da nossa aula de hoje é a sofística como fenômeno da história da educação, certo? No caso, a gente vai continuar o texto da Paideia, né? Que é um texto bem grande, mas não vamos ler todo, logicamente. Só as partes que mais interessam, para a gente poder compreender o pensamento do Jäger, né? Que é o nome dele, eu até pesquisei, é Werner Wilner Jäger. A sofística é aquela questão dos sofistas, né? Que era Professor, é, o, é só comigo ou a imagem tá estranha? Tá cortada pela metade. é porque eu estou apresentando pelo PDF. O seu celular tá deitado? Tá deitado meu celular. Então vira. Tá, vou virar. Só que assim já aparece muita coisa, ó. Ah, tá, entendi. Então tá, vai. Tenta virar de novo. Assim dá certo também? Assim, Eita. É porque aparece só um lado no slide. tá, deixa eu clicar no outro então, pera lá. São muitos testes, né, gente? É porque o certo mesmo era apresentar. Eu não sei por que o Google Meet está nessa frescura. Nunca, quando eu fazia faculdade, não tinha disso, não. Era muito rápido. Tipo, tu jogava as coisas e já ia, sabe? Não tinha esse negócio, não. E eu também sempre dei aula na Unesp online. Nunca aconteceu essas coisas, não, direito. É sempre quando a pessoa tá ferriado, né? Ixi, até aqui também tá assim. Bora assim mesmo, então. Assim dá pra todo mundo ver, assim? Dá. Então tá bom, gente. Sim, voltando ao que eu tava falando para vocês, né? É que os sofistas são aquela galera lá da Grécia que vieram depois dos naturalistas, que era o povo que dizia que a origem da vida era da água, a origem da vida era da terra, sabe? Os naturalistas, né? Que buscavam a essência do homem conforme a existência e a relação com os elementos naturais e com a relação com a natureza, certo? Os sofistas vieram após isso, né? Que é a galera que justamente instaurou a política, as noções de política e a questão da persuasão, né? De como a formação do homem para a política, para a atuação na vida, né? Essa foi a principal contribuição dos sofistas, tá? Para a educação. Entender essa contribuição, entender ela a partir do fenômeno da história da educação. Por que é importante a gente entender a partir do fenômeno da história da educação? Porque a história ela nunca termina, né? Assim como a educação também, já que ambas são parte da nossa história do ser humano, né? Enquanto houver ser humano, haverá história e haverá educação. Isso é importante entender porque dialoga diretamente com as coisas, com as práticas educacionais de hoje, né? Tem alguém querendo entrar bem aqui? Só aceitar aqui. É o Gildean. Boa noite, Gildean. Seja bem-vindo. Então, dialoga com as práticas de hoje e pelo que eu estava falando para vocês naquela outra tentativa de gravação, né? Esse texto da Paideia do Jäger, ele nos convida a olhar a história da educação, a história da formação do pensamento educacional, dos fundamentos, pela visão dos gregos, não como aquela visão hegemônica, com que a gente possa vir a identificar
de que a cultura grega é aquela mais importante, que é a única que realmente é, é digna de se chamar de cultura, certo? Não nesse sentido, mas no sentido de um ponto da história de intercruzamentos, sabe? De interrelações em que a gente possa sempre voltar para tentar se compreender, sabe? Como se fosse uma fonte, né? A própria fonte do... A Grécia é como se fosse uma fonte do autoconhecimento. E foi os nossos moldes nossos ideais, das nossas... Professor, acho que não é para aparecer Shopee, não. Não, é porque eu tive que sair para aceitar um aluno e para abrir novamente tem todo aquele processo. Então, todas as vezes que alguém querer entrar ou sair, vai acontecer isso. Vai aparecer Shopee, vai aparecer diversas, Mercado Livre. Tem que ficar na aula, senão não vai dar tempo de explicar tudo. Porque o aplicativo aqui meu, ele acontece isso, entendeu? Peraí, deixa eu ver em outro lugar agora. Para ver se não acontece mais isso. Voltou aqui, bora ver agora. Aí, assim, nessa aula, vocês aprenderão sobre... Aí eu coloquei uma primeira introdução sobre o Werner Jäger, coloquei aí sobre os sofistas. Atenção, clientes do voo 4061 com destino a Curitiba. Essa é a sua última chamada. Só um momento, portão gente. de número 4. Sim, aí os sofistas, né, que é justamente o capítulo que nós estamos estudando. Depois vamos ver uma pergunta aí de qual o caminho que a educação teria de seguir para alcançar a arete. Vamos entender também qual é esse conceito de arete. Também vamos ver sobre essa questão da vida social por estirpe. Foi um erro meu de digitação, não tem essa parte, tá? Na verdade, ela é um trecho de uma parte aí, mas não tem. Os sofistas e o seu legado, né? Como eu já falei, o primeiro legado deles, no início da aula, né? Que é justamente a preparação para a atuação de vida, mas existem outros legados também. O representante deles, que é o Protágoras, dos sofistas, e o movimento educacional sofista. Então, é bem tranquilo, gente. Esse aqui é o Werner Jäger, né? Ele nasceu em 1888, faleceu em 1961. Ele foi um filósofo, filólogo e classicista alemão. O classicista, pois, estuda as culturas clássicas, né? Digamos assim. Universidade de Berlim, onde ele doutorou-se em 1911. Então, ele teve alemão, né, no caso, Berlim. A tese dele foi sobre metafísica de Aristóteles, e ele justamente foi conhecido, né, a sua maior contribuição foi pelo nascimento das primeiras práticas e as posteriores reflexões sobre os ideais da educação na Grécia Antiga. Então, ele veio estudar esse nascimento do pensamento educacional, das primeiras práticas e reflexões de como isso veio se desdobrando ao longo dos séculos a partir da compreensão, da visão, do olhar com os olhos do mundo grego, né, da Grécia Antiga. Aí essa é a foto dele. Não sei se dá para todo mundo ver aí. Tá dando para ver? Tudo certo? Bom, aqui é o primeiro slide sobre os sofistas. Aí o texto que eu estou ensinando para vocês hoje é da página 335 até a página 347, que é as páginas das quais vocês vão precisar fazer a atividade, além de ter essa aula aqui, né? Que é a mesma coisa praticamente, mas se quiser precisar vai nessas páginas aí, precisar de um apoio maior. Então, o texto o autor começa falando que os sofistas, eles ampliam o entendimento de conceito de paideia. Na aula passada a gente viu que paideia é uma compreensão integral dos conceitos e das habilidades de existência do homem, né, de verdade, de conhecimento, de natureza, contemplando aí literatura, contemplando diversas caminhos e diversos meios de atuação do homem na sociedade, né? E a paideia ela foi responsável, inclusive, incluindo a educação. Então, assim, o conceito de paideia, ele é como se fosse uma totalidade de todas as ciências e de todas as faculdades do ser humano, né?
Então, a educação também teve origem da paideia, né? Visto que ela já contempla todas essas áreas humanas, né? A literatura, a expressão, a arte, a educação, enfim, a filosofia. A paideia é um conceito, né, integral, assim. É difícil de se... Até o próprio autor fala na introdução que é difícil de se definir paideia quando não se olha com, já se olhando com os olhares gregos, já fica algo assim muito abrangente de se definir. Sem o olhar grego, é bem mais difícil de definir paideia. Bom, mas a gente já tem um certo entendimento. Os sofistas, eles ampliam esse entendimento de paideia, de a origem da educação, mas associando ao conceito de arete humana, dizendo que a educação, então, seria como a mais alta arete humana. A arete, então, seria que significa virtude ou excelência, né? Ou seja, além do ser humano já ter o seu conceito de paideia, de ter essa integralidade, essa abrangência, de essa correspondência, né? Correlatividade entre literatura, entre educação, entre filosofia, arte, é, havia essa necessidade no pensamento grego de adquirir a excelência, a virtude, o ideal de realização plena do potencial humano, ou seja, a busca contínua pelo melhor de si em qualquer atividade. Então a gente sempre fala, vamos fazer formação continuada. Eu quero aprender a tocar violão, então eu vou dar o melhor de mim. Ou até mesmo coisas bem simples, né? Eu quero dar o melhor de mim nesse trabalho, eu quero dar o melhor de mim nessa prova. Então, assim, sempre buscar ser melhor, excelência, né? Esse foi o conceito de Arete. E como eu acabei de falar, isso está muito presente hoje no nosso dia a dia, na nossa cultura ocidental. Lembrando que a Grécia é uma cultura oriental, viu, gente? O autor define ela como uma cultura oriental, dentre as quais foi a que mais prevaleceu para influenciar o mundo, né, e para fornecer subsídios para a criação de outras coisas ocidentais. Compreensão histórica, é que o autor vem dizer, com a compreensão histórica houveram mudanças na percepção da arete, no sentido da evolução. Aí eu coloquei entre aspas evolução, né, progressão, acompanhamento da organização da sociedade. Então, começou-se a entender esse processo da educação, de procurar ser melhor, como a partir das mudanças da sociedade, ou seja, acompanhando a história, certo? E esse sentido de mudança, história e de evolução do homem é o sentido de progressão, de acompanhamento da organização da sociedade. Não aquele sentido de sociedades antigas são primitivas, menos evoluídas que aquelas, mas no sentido de que existem mais complexidades, existe mais progressão, existe uma complexidade de organização, certo? Até acho que comentei já com vocês em aulas passadas sobre isso. Qual o caminho? Aí tem o autor ele lança essa questão no texto. Qual o caminho que a educação teria de seguir para alcançar a arete, então, né? Já que esse ideal de excelência, qual o caminho que a educação teria que seguir? Então, esse pensamento da arete foi justamente o pensamento que instaurou, né? Que fundou, o pensamento que é o próprio nascimento da formação humana. Então, o ser humano buscou se formar a partir da sua necessidade de alcançar a arete e de ter excelência. O caminho principal que eles enveredaram naquele período foi o estatal. É o controle, né, desse processo de formação e desse processo de busca de excelência. Aí diz aqui, a formação de transmissão da arete tinha de ser diferente para as classes nobres e camponeses. Aí é quando, aí é quando o Estado ele começa a ter uma questão segregacionista, né? Então, assim, a arete para camponeses era diferente da arete para nobres e aristocratas daquela época. Aí a educação, aí tem começa-se a criar um modelo e um pensamento de educação cívica das polis, das cidades de Atenas, daquele período,
a educação cívica, para eles, pregava um ideal de cidadão, né? Superior ao ideal aristocrático ou nobre, segregacionista. Então, quando era olhado pelos olhos dos aristocratas e nobre, não as exigências para atingir a excelência, a arete, para os camponeses era diferente do que as próprias deles, né? A educação cívica, então, começou a buscar por esse ideal de cidadão que fosse além disso, certo? Além de diferenças. Porém, necessita de um sistema consciente da educação para atingi-lo. Foi quando eles começaram a perceber que para atingir a arete e esse ideal de educação cívica, precisava-se de consciência do que já estava sendo separado e diferenciado. Oh, desculpa, eu acabei aumentando aqui. Acho que ficou. Certo, aqui. A educação profissional. Aí, assim, eles também citam no texto a questão da educação profissional, que naquele período eles descrevem que é herdada do pai para filho, né? Até hoje a gente tem essa questão dos pais querer que os filhos eles prossigam, né? E essa cultura, essa ideologia muito enraizada até hoje, ela vem da Grécia. Naquele período, eles também tinham essa visão, essa obrigação de que o filho seguisse o segmento do pai, né? O negócio da família. Mas que os próprios gregos já viam essa questão de seguir o negócio da família como algo que não poderia se comparar com uma educação total, aquela nos aspectos espirituais, corporais, porque o ser humano ele fica longe de encontrar o seu conhecimento próprio, né? Ele apenas vai começar a reproduzir conhecimentos que já eram passados de geração em geração. Ele vai ficar só naquela, certo? Então, para o autor, ele vem dizer que não dá para comparar esses ideais com uma educação total, mas que não deixa de ser uma educação. Essa era a educação profissional da Grécia, né? Hoje a gente tem outros tipos de educação profissional, tá, gente? É só para pontuar aqui. Aí tem a Nova Arete. A Nova Arete, ela se deu, então, por quê? Porque a velha Arete era justamente essa segregacionista, né? Para os camponeses, era algumas modelos de excelência e para os nobres outras. Então, o que seria essa Nova Arete? Que veio da educação cívica, da cidadania, desse ideal de democracia, que tudo começou em Atenas, né? Foi justamente, como eu acabei de falar, a imitação dos modelos atenienses, né? O Estado sentiu necessidade de nova educação aos ideais de homem da polis. A polis era a cidade da Grécia, né? Então, a Grécia chegou a um período que eles tiveram que romper com aquela educação espartana, com aquela educação punitiva, não é? E começaram a perceber essa necessidade de uma nova educação com novos ideais de homem da polis, né? E seguiram então os modelos atenienses. Todos os membros conscientes da sociedade estatal são também obrigados a se colocar a serviço do bem da comunidade. Então foi aqui que perceberam-se que era o primeiro que estava em jogo era o bem da comunidade, né? Foi nesse período que começaram a se desenvolver as assembleias na Grécia. Então todos os membros deveriam ser conscientes da sociedade como um Estado, né? Que como pertencentes também do Estado e obrigados a se colocar a serviço do bem da comunidade. O autor também diz que era importante nessa nova arete superar privilégios de acessibilidade da arete a quem apenas tivesse sangue divino. Então eles chamavam de quem era de estirpe, né? Justamente esses privilégios aos nobres, aos trocadas, deveria ser superado nessa nova arete. Aí tem um trecho que eu coloquei entre aspas, que é a fala do autor, literal, tá? O que não era difícil de alcançar para o pensamento racional era o que ia prevalecendo. E isso nos alude muito ao que acontece hoje, com a questão de alienações, né? Então, quando o aluno deixa de ir para a escola, quando a gente deixa de ensinar, quando acontece algo desse modelo, né, de evasão escolar, de evasão da aula,
o que era difícil de alcançar para o pensamento racional, né? O que era difícil de se racionalizar